Paz e alegria, querido! Voltando aqui às nossas devocionais diárias, com o propósito de ler todas as Escrituras e destacando no texto sagrado o Filho, a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E nesse propósito chegamos no capítulo 3 de Gênesis. A nossa leitura hoje será do verso 1 ao 6. Diz assim o texto sagrado: Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Este terceiro capítulo de Gênesis é fundamental para a compreensão de todas as Escrituras. Se nós aproximamos das Escrituras em uma leitura pactual, é importante que nós compreendamos essas principais divisões do texto sagrado. Ela descreve criação, a queda, a redenção e a consumação. Este é o texto que descreve a queda do homem. E é muito interessante que até este momento o homem tinha pleno conhecimento do bem e do mal. E tinha pleno conhecimento ao ponto de ser responsável pelas suas escolhas. Entretanto, a forma com que o homem conhecia o bem e o mal não era por experiência, era por obediência. Aquilo que Deus dizia ser bom, o homem sabia que era bom. E aquilo que Deus dizia ser mal, o homem sabia que era mal. E assim ele viveu orientado pela palavra de Deus, conhecendo sim o bem e o mal, mas sem experimentar o mal na sua história. Porque Deus havia dito que se o experimentasse, ele certamente morreria. E foi isso que o homem fez quando desobedeceu a Deus. Essa vaidade do homem em querer ser Deus fez com que ele, de forma ousada, ofendesse ao Senhor, fazendo o que lhe era proibido. Entretanto, o texto mostra de uma forma muito didática a origem do pecado. O pecado, ele não tem origem no externo, fora do homem. O pecado tem origem no coração do homem. E há aqui algumas palavras que o autor sagrado destaca para mostrar essa origem do mal dentro do coração do homem. E ele usa a expressão boa, agradável e desejável. Boa, agradável e desejável. São ações que mostram a religiosidade do pecado, a condição de desejar, gostar, apreciar aquilo que não devia ser apreciado, desejado. E essa é a realidade do pecado ainda hoje em nossos corações. Nós somos seduzidos por uma vontade caída, por um coração corrupto, e então acreditamos que podemos ofender a Deus com os nossos pecados. É extremamente didático isso. A condição que o homem ficou após o pecado foi radicalmente diferente daquilo que Deus havia proposto
para o homem, continuando na sua obediência. E aqui também a gente percebe o movimento do pecado. Quando o homem é tentado a cair, essa tentação ela é externa. Ela é uma provocação externa do fruto desejável, chamando a atenção do coração para aquele ato pecaminoso. O oposto do movimento divino. O movimento divino é primeiro no coração do homem, dando ele graça, força, vida, para que ele possa então resistir o pecado que tenta seduzi-lo. Deus age o oposto do que o diabo agiu. Meu irmão, este texto mostra a condição que nós ficamos após a escolha errada de Adão. Entretanto, o contexto em que se deu o pecado é exatamente o contexto que todos nós pecamos. E aí, precisamos ficar atento para essa possibilidade do que achamos bom, agradável, desejável, que nos faz desviar do propósito do Senhor. Hoje é o dia em que, pelas lembranças dessa herança maldita, precisamos examinar os nossos corações, consultar a nossa alma e ver o que temos considerado bom, agradável, desejável. E se o que temos considerado com estas qualidades não for a pessoa bendita de Cristo Jesus, não for essa comunhão gostosa com o nosso Deus, certamente estamos sendo vítima desse coração corrompido e da sedução da serpente. Que Deus nos ajude a de fato amar o que Deus ama, a encantar com o que Deus aprecia e suplicar a Ele que mude o nosso coração e, pela fé em Cristo Jesus, nós possamos ser libertos dessa condição do pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê força, graça para vencer as tentações e que hoje seja um dia de vitória sobre o pecado.